textos do Concílio Vaticano II, e hoje a segunda sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Inicia o Santo Padre, caros irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, o Concílio Vaticano II, aos cujos documentos estamos dedicando as catequeses, quando quis descrever a Igreja, preocupou-se, antes de tudo, em explicar de onde ela tira sua origem. Para fazer isso, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, aprovada em 21 de novembro de 1964, recorreu às cartas de São Paulo, para utilizar o termo mistério. Ao escolher essa palavra, não quis dizer que a Igreja é algo obscuro ou incompreensível, como às vezes se pensa quando se ouve a palavra mistério. Exatamente o contrário. De fato, quando São Paulo usa essa palavra, especialmente na carta aos Efésios, ele quer indicar uma realidade que antes estava oculta e agora foi revelada. Trata-se do desígnio de Deus que tem um objetivo: unificar todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Jesus Cristo, ação que se concretizou na sua morte na cruz. Isso é experimentado, antes de tudo, na Assembleia reunida para a celebração litúrgica. Ali as diversidades são relativizadas. O que importa é estar juntos, porque atraídos pelo amor de Cristo, que derrubou o muro de separação entre pessoas e grupos sociais. Para São Paulo, o mistério é a manifestação do que Deus quis realizar para toda a humanidade e se dá a conhecer em experiências locais que gradualmente se expandem até incluir todos os seres humanos e até mesmo o cosmos. A condição da humanidade é uma fragmentação que os seres humanos não são capazes de reparar, embora a tensão para a unidade habite em seus corações. Nesta condição insere-se a ação de Jesus Cristo que, por meio do Espírito Santo, vence as forças da divisão e o próprio divisor. Estar juntos para celebrar, tendo acreditado no anúncio do Evangelho, é vivido como uma atração exercida pela cruz de Cristo, que é a manifestação suprema do amor de Deus. É sentir-se convocado por Deus. Por isso se usa o termo eclesia, ou seja, a assembleia de pessoas que reconhecem ter sido convocadas. Assim, há uma certa coincidência entre este mistério e a Igreja. A Igreja é o mistério tornado perceptível. Essa convocação, justamente por ser realizada por Deus, não pode, contudo, limitar-se a um grupo de pessoas, mas está destinada a se tornar a experiência de todos os seres humanos. Por isso, o Concílio Vaticano II, no início da Constituição Lumen Gentium, afirma assim: a Igreja é, em Cristo, de alguma forma, o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Com o uso do termo sacramento e a consequente explicação, quer-se indicar que a Igreja é, na história da humanidade, expressão do que Deus quer realizar.
Por isso, olhando para ela, compreende-se, em certa medida, o desígnio de Deus, o mistério. Nesse sentido, a Igreja é sinal. Além disso, ao termo sacramento, acrescenta-se também o de instrumento, justamente para indicar que a Igreja é um sinal ativo. De fato, quando Deus age na história, envolve em sua atividade as pessoas que são destinatárias de sua ação. É por meio da Igreja que Deus alcança o objetivo de unir as pessoas a si mesmo e de reuni-las entre si. A união com Deus reflete-se na união entre os seres humanos. Essa é a experiência da salvação. Não por acaso, na Constituição Lumen Gentium, no capítulo 7º, dedicado à natureza escatológica da Igreja Peregrina, no número 48, utiliza-se novamente a descrição da Igreja como sacramento, com a especificação de salvação. E, de fato, Cristo, diz o Concílio, quando foi elevado da terra, atraiu todos a si. Ressuscitando dos mortos, insuflou nos apóstolos o seu Espírito vivificante e, por meio dele, constituiu o seu corpo, que é a Igreja, como o sacramento universal da salvação. Sentado à direita do Pai, opera continuamente no mundo para conduzir os homens à Igreja e, por meio dela, uni-los mais estreitamente a si mesmo e torná-los participantes de sua vida gloriosa, com o alimento de seu próprio corpo e de seu próprio sangue. Esse texto permite compreender a relação entre a ação unificadora da Páscoa de Jesus, que é mistério de paixão, morte e ressurreição, e a identidade da Igreja. Ao mesmo tempo, nos torna gratos por pertencermos à Igreja, corpo de Cristo ressuscitado e único povo de Deus peregrino na história, que vive como presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada ao mistério da Igreja, sacramento da união com